Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história da Tesla. Como é que uma empresa que, há uns anos, praticamente não existia, conseguiu virar de cabeça para baixo uma indústria com mais de um século? É isso que vamos analisar. Olha, a resposta não é sorte. E também não foi só por causa de um carro espetacular. Foi, na verdade, uma estratégia muito bem pensada, um plano que eles próprios chamaram de plano mestre. E foi esse plano que mudou as regras do jogo. E é exatamente esse plano que vamos seguir aqui. Vamos ver como cada carro que a Tesla lançou foi na realidade uma peça de um puzzle muito maior. A visão, acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. E mais importante, mostrar que um futuro elétrico não era só uma necessidade, mas algo que todos iam querer. Ok, vamos a isso então. O primeiríssimo passo deste plano era gigante. Era preciso destruir uma ideia que estava na cabeça de toda a gente e mostrar o que um carro elétrico podia realmente ser. É preciso lembrar, antes de 2008, o que era um carro elétrico. Pois é, a imagem não era nada boa. Eram basicamente vistos como carrinhos de golfe um bocadinho melhores. Lentos, sem graça, com pouca autonomia, ninguém os desejava. Para a Tesla ter sequer uma hipótese, tinha de provar que um elétrico podia ser, bem, tudo o contrário disso. E a solução deles foi genial, o Tesla Roadster. Eles pegaram na base de um carro desportivo conhecido, o Lotus Elise, e criaram a sua prova de conceito. Este carro não era para ser vendido em massa, era uma declaração de intenções a dizer ao mundo, vejam só, um elétrico pode ser rápido, pode ser bonito e sim, pode ser muito emocionante de conduzir. E que prova de conceito! Fazia dos 0 aos 100 em 3,9 segundos. Para a época, num carro elétrico, isto era surreal. Era a prova de que a eletricidade podia ser sinónimo de adrenalina. O Roadster tornou-se um ícone tão forte que até preparadores de carros de luxo, como o Brabus, fizeram a sua própria versão. Incrível, não é? Ok, então com o Roadster a Tesla provou o seu ponto. Os carros elétricos podiam ser incríveis. E agora, qual era o passo seguinte no plano? Simples. Usar o burburinho e o dinheiro do Roadster para atacar o mercado a sério, começando pelo topo, o segmento de luxo. E foi assim que nasceu o Model S em 2012. E atenção, o objetivo aqui não era só fazer um bom carro elétrico, era fazer um carro fantástico, ponto. Um carro que pudesse competir diretamente com as grandes marcas alemãs e vencê-las no seu próprio terreno. E olhem bem para isto. O Model S P85+, simplesmente arrasou. Aceleração de 0 a 100, tão rápido ou até mais rápido que um BMW M5 ou um Mercedes S63 AMG da altura. E como é que isto era possível? Bem, é a magia do motor elétrico. O binário é instantâneo, ou seja, toda a potência está lá no momento em que se pisa no pedal. É uma vantagem brutal. Mas o Model S era muito mais do que só velocidade. Foi aqui que a Tesla mostrou que também era uma empresa de tecnologia. Aquele ecrã gigante de 17 polegadas no centro, ninguém tinha nada parecido. E as atualizações de software pelo ar, o carro ficava melhor enquanto estava parado na garagem. E depois, claro, veio o P85D com o famoso Insane Mode. O nome diz tudo, certo? Com a berlina a ser um sucesso, o passo lógico seguinte foi pegar na mesma receita e aplicá-la ao mercado dos SUVs. E assim nasceu o Model X. Tinha a mesma performance incrível, a mesma tecnologia e, claro, aquelas portas, as Falca Wing. Podes gostar ou não, mas é impossível ficar indiferente. Certo, então recapitulando, a Tesla já provou que os elétricos podiam ser desejáveis com o Roadster, conquistou o mercado de luz com o S e o X, o plano estava a funcionar. Chegava então a hora da fase mais importante de todas, usar o dinheiro ganho para construir um carro elétrico para as massas. Era este o grande objetivo desde o início, usar os lucros dos carros caros para finalmente criar um carro que muita gente pudesse comprar. E o resultado? O Model 3 e logo a seguir o seu irmão SUV, o Model Y. E estes dois mudaram o jogo para sempre. O sucesso foi astronómico. Não é que tenham vendido bem, eles simplesmente dominaram. Para se ter uma ideia, o Model Y foi o carro mais vendido do mundo em 2023. Não o elétrico mais vendido, o carro mais vendido. Ponto final. Mais do que qualquer Toyota, Volkswagen, qualquer um. Ok, então o plano mestre original está completo. Missão cumprida, certo? Podiam parar por aqui, mas não. A resposta da Tesla foi, e agora? Vamos levar isto ainda mais longe. Vamos redefinir o que um carro sequer pode ser. E a primeira prova disso foi uma mensagem direta para o mundo dos supercarros. Apresentaram a nova geração do Roadster. E os números são tão absurdos que parecem ficção científica. Vejam só isto. 0 a 100 em 1,9 segundos. É mais rápido que um carro de Fórmula 1. É difícil até de imaginar o que isso significa em termos de força de aceleração. Velocidade máxima?
mais de 400 km por hora. Estamos a falar do território dos Bugattis, dos Koenigsegg, os carros mais rápidos do planeta. E a autonomia? 1000 km. Sim, 1000. Basicamente acaba com qualquer discussão sobre a ansiedade de autonomia. É um número que muda completamente as regras do jogo. E se o Roadster foi um murro na mesa do mundo dos desportivos, o Cybertruck foi algo de outro planeta. Pegaram no conceito da pick-up, talvez o tipo de veículo mais tradicional que existe, e viraram-no completamente do avesso. Tudo nele é radical. O design com aquele exoesqueleto de aço inoxidável que nem sequer tem pintura. O vidro supostamente à prova de bala. A direção totalmente digital. Não há ligação mecânica às rodas. É um veículo que parece que aterrou de uma nave espacial. Portanto, o legado do Roadster, que era quase um projeto de garagem, a uma gigante industrial global. A jornada da Tesla é realmente impressionante. E o mais fascinante é ver como cada carro não foi um acidente, mas sim um passo calculado neste grande plano. E o plano, resumido, é este. 4 passos simples, mas geniais. Primeiro, o Roadster, para mostrar que os elétricos podiam ser cool. Segundo, o Model S e X, para conquistar o mercado de luxo e fazer dinheiro. Terceiro, o Model 3 e Y, para usar esse dinheiro e chegar a toda a gente. E quarto, nunca, mas nunca, parar de puxar os limites do possível. No final, esta estratégia não criou apenas uma empresa gigante. Obrigou toda a indústria automóvel a acordar e a levar os elétricos a sério. A grande lição aqui é o poder de uma visão a longo prazo, executada de forma metódica, passo a passo. A Tesla escreveu, sem dúvida, o primeiro grande capítulo desta revolução. A questão que fica no ar é: quem vai escrever o próximo?